A pastora Sandra, vamos aplaudir a Jesus pela vida dela. Oh, preciosidade. Irmãos, eu sou um homem abençoado, viu? Sou um homem abençoado. A pastora Sandra vai compartilhar a palavra. Pode ser o meu, né, bem? Nós estamos juntinhos, colados. Boa noite, queridos. A paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite, amém? Antes de nós começarmos a palavra, vamos fazer uma oração. Nós estávamos cantando aqui, né, que o nome do Senhor é poderoso. Não existe outro nome que se compare ao nome do nosso Deus, amém? E a voz do Senhor é poderosa, amém? Você crê que a voz do Senhor é poderosa? Você quer escutar a voz do Senhor nessa noite? Não é porque você vai escutar a voz do Senhor por causa da pastora Sandra. Misericórdia, sou tão falha, tão cheia de limitação e me coloco agora atrás da cruz de Cristo, para que Ele cresça e que eu diminua, amém? A voz do Senhor é poderosa. E nessa noite nós vamos ouvir a voz do Senhor, amém? Feche os teus olhos agora, vamos orar. Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nessa noite. Obrigada por esse culto maravilhoso. Obrigada pela tua presença. Obrigada, meu Deus, por poder sentir essa tua presença maravilhosa. Obrigada por poder ouvir a tua voz. E nós sabemos, Deus, que quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, mais nós ouviremos a tua voz, mais nós seremos tocados por ti. Por isso, nessa noite, meu Deus, que aqui nesse lugar e que em cada coração, a única voz que seja ouvida, seja a voz do Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer outro tipo de voz que tenta vir nessa noite sobre as nossas vidas para roubar a nossa paz, para roubar a nossa atenção. Todo tipo de voz que vem para nos distrair, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos que os nossos ouvidos espirituais se abrem, que a nossa mente agora é cativa à tua presença e que o nosso coração se abre para receber do Senhor nessa noite. Por isso, fala aos nossos corações, nós queremos e precisamos te ouvir. Amém? Amém, Maria, glória a Deus. Gente, que coisa mais linda, né? Eu estava observando ali, vendo a Maria adorar o Senhor. Que lindo, Maria, que você mantenha sempre esse coração de adoradora. Maria, né, se prostrou aos pés do Senhor. Que você mantenha sempre esse coração. Amém? Amém. Glória a Deus, Maria. Amém, queridos. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu li do pastor Luciano Subirá, que chama A Voz de Muitas Águas. Alguém aqui já leu esse livro? É um livro fininho, um livro muito bom, um livro muito impactante, que tocou a minha vida. E além dele ser um livro pequeno, mas cada uma das ministrações ali, cada uma dos capítulos são muito fortes, né? São muito fortes. E se eu pudesse destrinchar cada um desses capítulos aqui, mas nessa noite nós vamos citar assim de forma bem sucinta, né, algumas coisas que estão nesses capítulos. Então, o livro chama Voz de Muitas Águas. E a palavra que eu quero nessa noite compartilhar com vocês, ela tem o título Como ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, e Ezequiel 43, versículo 2, diz que a voz do Senhor é como de muitas águas. Amém? Amém. A voz do Senhor é como de muitas águas, ou seja, o barulho
que estas águas fazem. Amém? Nesses dias, nós temos escutado muitas vozes. Nesse ano que nós estamos passando aí, dessa luta, essa dificuldade, né? Contra esse vírus, essa pandemia, todas essas restrições que nós temos tido. Meu Deus, e quantas vozes têm se levantado para falar aos nossos ouvidos. E nessa noite nós vamos compartilhar um pouquinho aqui a respeito dessas vozes. Algumas vozes, claro que são muitas vozes que podem vir para tentar abafar a voz de Deus no nosso coração. Você sabia que isso é possível? Que nós deixemos de ouvir a voz de Deus? Isso é possível. A partir do momento que eu me distancio, que eu me afasto do Senhor, eu deixo de ouvir a sua voz. E isso é muito perigoso. Então, quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais eu vou poder ouvir a sua voz. Amém? Igreja, vocês podem participar, né? Dizendo amém, crendo. Amém quer dizer assim é. Se você concorda, não é por causa de mim não, querido, mas se você concorda com algo que uma pessoa está dizendo, é muito importante você dizer amém. Isso quer dizer, é verdade, eu creio, isso é. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Então, o que determina o que nós iremos ouvir é a nossa proximidade dessa voz. Então, o que determina o que nós vamos ouvir é a proximidade dessa voz. Se tiver um exemplo, alguém aqui falando, né, sem microfone, e alguém que está lá no fundo, de repente eu falo algo com essa pessoa, né, provavelmente, às vezes ela não vai me escutar, ou talvez vai me escutar de uma forma assim, bem limitada. Mas se essa pessoa se aproximar de mim, ficar aqui bem perto, com certeza ela vai ouvir de uma forma muito nítida, muito clara, aquilo que eu estou falando. Da mesma forma é assim com Deus. Quanto mais perto eu estiver do Senhor, quanto mais perto eu estiver da palavra do Senhor, na comunhão e na intimidade com Ele, mais eu vou ouvi-lo, mais eu vou receber dEle. Amém? Por isso que hoje nós temos visto tantas pessoas que andam por aí assim, desanimadas, né? Com medo de tudo isso que está acontecendo. Mas a voz do Senhor é poderosa. Amém? E o Senhor quer falar conosco nessa noite. Né? Por isso, quanto mais próximos estivermos da palavra de Deus, mais ela encobrirá as outras vozes. Amém? Meu Deus! Quais são as vozes que você tem escutado nesses dias? A voz de Deus, ela precisa falar mais alto ao nosso coração, ao ponto de encobrir, anular, aniquilar totalmente as outras vozes que vêm para tentar nos fazer retroceder, desistir. Lá em 1 Coríntios, se puder colocar a passagem ali para nós, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz assim, que há muitas vozes no mundo, e que todas elas têm o quê? Um significado. Ali, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, ou nenhuma delas, contudo, sem sentido, ou sem significado. Então existem por aí vários tipos de vozes, e todas elas têm um significado. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, um pouco sobre esses tipos de vozes, né? Vamos citar aqui algumas vozes. Então, uma delas é a voz da tentação. Meu Deus, como nós temos que lutar todos os dias contra essa voz, a voz da tentação. O que seria essa voz da tentação? São os desejos da nossa carne. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Adão e Eva, eles ouviam a voz do Senhor todos os dias no jardim. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus vinha todos os dias na viração do dia
para conversar, para se relacionar com Adão e com Eva. Olha que prazer, olha que privilégio maravilhoso que esse casal tinha, de poder todos os dias ouvir a voz do Senhor. Mas esse privilégio não foi só de Adão e Eva, esse privilégio pode ser meu e seu também, amém? Basta nós querermos. Então Adão e Eva tiveram esse privilégio, né, de poder estar todos os dias com o Senhor. Mas, infelizmente, por algum motivo, eles começaram a dar vazão a outro tipo de voz. Quem seria essa outra voz? A voz de quem? De Satanás. A voz de quem? Da tentação, né? E a voz da tentação, ela é motivada por Satanás, porém ela ocorre dentro de nós. E a tentação, ela questiona a palavra de Deus, né? A tentação, ela questiona a voz de Deus. A tentação, né, ela questiona abertamente a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Eva ali, quando ela estava sozinha, ali no jardim, que Adão saiu e que Eva estava sozinha. E nesse momento, o que apareceu ali? A serpente mais sagaz, e começou a conversar com Eva. Queridos, abrindo um parênteses aqui, vamos ter cuidado com quem nós temos conversado. Vamos ter cuidado, muito cuidado com quem nós temos conversado, o que nós temos ouvido. Isso afeta diretamente a nossa vida, né? E ali naquele determinado momento, a serpente apareceu e começou a bater um papo com a Eva. Aparentemente um papo descontraído, mas aí a voz da tentação começou a questionar a palavra de Deus, né? A serpente ali pergunta para Eva: mas como é que é mesmo que Deus disse a respeito dessa árvore? Né? Dando linha, dando corda para Eva. E aí a Eva fala: olha, essa árvore nós não podemos comer nem tocar. O tocar já foi por parte da Eva, ela já aumentou, porque Deus não falou que não era para tocar, era para não comer. E aí, nesse momento, a serpente falou assim: mas será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? E aí, a Eva começou a dar ouvidos à serpente. E a palavra de Deus diz que a serpente sagaz começou a conversar com Eva e falando para ela: olha, mas essa árvore, né, ela é uma árvore boa. Aí a palavra de Deus diz o quê? Que a Eva, ela viu, começou por aí. A tentação começa por aí. Ninguém cai em pecado no estralo. Ah, acordei, pequei, caí no pecado. O pecado, ele é um processo. Ele é progressivo nas nossas vidas. Ninguém acorda, de repente fala assim: ah, hoje eu vou adulterar. As coisas não são assim. É um processo, é algo progressivo. Aí a palavra de Deus diz que a Eva, ela viu que a árvore era boa. Depois ela deu uma outra olhadinha e viu que ela era o quê? Agradável. Olha a progressão aí acontecendo. Primeiro ela viu que era boa. Depois ela deu outra olhadinha e viu que era agradável. Falou: opa! E depois, que é a hora que ela, né, antes dela pecar, aí ela olha e fala assim: e é desejável. Então ela desejou comer desse fruto. E não só ela comeu, como a palavra diz que ela comeu e deu para o seu marido também. Então o pecado, a tentação, né, ela não acontece de um dia para a noite, é algo progressivo. Então, queridos, se nós somos tentados e temos fraqueza em determinada área, todos nós temos fraquezas, todos nós temos limitações, né? E se você é tentado em determinada área, um exemplo, né? Se eu tenho dificuldade com bebida, o que eu vou fazer? Eu vou para uma festa
ou vou para um bar onde está todo mundo bebendo. Não, o que eu vou fazer? O que é o certo a se fazer? É fugir da tentação. Se eu tenho um problema, vamos supor, com pornografia, então eu vou ter todo o cuidado possível para não ficar entrando nas redes sociais, porque ali você entra nas redes sociais, aparece ali vários anúncios, várias propostas, e se eu sei que eu tenho problema nessa área, o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui, só para dar uma olhadinha só, não tem problema. Tem problema sim, porque você viu o que aconteceu com Eva. Ela não só olhou, como ela se agradou e ela desejou. Então começa assim, queridos. Se você tem problema numa área, se você se sente tentado numa área, o que é o certo a se fazer? É fugir. Foi o que nós vimos que aconteceu com José. O que José fez? Diante ali da mulher de Potifar. O que José fez? José, ele deu linha. Então, como que José venceu a tentação? Ele venceu a tentação quando ele fugiu da esposa de Potifar. Mas na verdade, José ele não fugiu da esposa de Potifar em si. Ele fugiu da oportunidade que estava sendo lhe dada ali de pecar. Aquela oportunidade foi gerada, um momento que não tinha ninguém na casa, estava só José ali e a esposa de Potifar. Então era uma oportunidade propícia. Então o que ele fez naquele momento ali, que aquela mulher agarrou ele e pediu para que ele se deitasse com ela? O que ele fez? A palavra de Deus diz que ele saiu fugindo, largou ali as roupas e saiu correndo. É assim que nós precisamos fazer diante da tentação. Não esperar acontecer, não dar vazão para que aconteça, mas fugir da tentação. Amém? Glória a Deus. Outra voz, que sempre vem assim para nos assediar, é a voz da maioria. O que seria a voz da maioria? É a voz da nossa necessidade de aceitação. Porque você já viu, de repente, todo mundo, a maioria escolhe algo, e você não quer ficar de fora. Hoje, infelizmente, a gente vê muito isso no meio dos adolescentes, no meio dos jovens. Eles não querem ficar de fora, eles não querem se sentir excluídos. Então, eles vão junto com a maioria. E a maioria nem sempre é a voz de Deus. Nem sempre. Então, a voz da maioria, ela influencia os nossos comportamentos e as nossas opiniões. Pilatos, vocês sabem muito bem a história, quando Jesus estava para ser crucificado, no julgamento dele. Pilatos preferiu ouvir a voz da maioria, e certamente aquela maioria ali não era a voz de Deus. Então esse ditado popular que a gente ouve aí, que diz assim: a voz do povo é a voz... De quem é a voz do povo? A voz do povo é a voz de Deus. Queridos, se a voz do povo fosse a voz de Deus, eles não estariam ali gritando, não seriam umas Marias vão com as outras, porque tem gente que estava ali e nem sabia o que estava acontecendo. Estava ali no meio da galera, e às vezes nós somos assim. A banda está tocando, vamos junto. Ela vai para um lado, vamos junto. Ela vai para o outro, vamos junto. Então aquele povo estava ali, e muita gente nem sabia direito o que estava fazendo ali. Nem entendia direito o que estava acontecendo. Mas porque a maioria estava gritando, então vamos gritar junto aqui, crucificam. Se a voz do povo é a voz de Deus, Jesus não teria sido crucificado. É claro que ele foi crucificado para se cumprir todo um propósito e tal, a gente sabe disso. Mas então cuidado com a voz da maioria. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Amém, queridos? Outra voz que sempre vem ali para nos perturbar, para tentar abafar a voz de Deus nas nossas vidas, é a voz da dúvida. Dúvida é algo cruel, Incredulidade e dúvida são coisas diferentes. Você lembra ali quando Sara, lá em Gênesis, Sara e Abraão receberam a promessa de que eles teriam um filho.
E Abraão já tinha 100 anos, e Sara já estava com 90 anos. E a palavra fala que ela já tinha cessado o costume das mulheres. Então, naturalmente falando, parecia ser algo impossível. E quando Sara e Abraão foram visitados ali pelos aqueles dois homens, aqueles dois anjos, Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa deles. E a palavra fala que Sara, na hora que eles falaram que dali 1 ano eles teriam um filho e tal, a Sara riu. A palavra fala que ela riu por dentro. Então, nesse momento, Sara, ela o quê? Ela foi incrédula? Não. Ela teve uma dúvida. Ela duvidou, mas como pode eu, nessa idade, gerar filhos? Então, a dúvida, ela pode encobrir a voz de Deus nos nossos corações. Nós não vamos ler agora, depois você pode ler em casa para nós ganharmos tempo, essa passagem de Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 32, que é a passagem que Pedro andou sobre as águas. Essa passagem aqui, ela é tremenda, eu gosto muito dessa passagem. Mas houve determinado momento aqui, quando Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar, o vento ao seu redor, as circunstâncias, e ele começou a afundar ali. Quando ele viu aquele vento, aquela circunstância, ele teve uma dúvida, foi gerada ali no coração dele naquela hora. Meu Deus, e agora? Aí nesse, meu Deus, e agora? Foi onde os pezinhos dele deu uma afundada. Ele afundou um pouquinho, ele não afundou por completo, ele afundou um pouco, mas ele foi inteligente, ele vacilou ali naquela hora que ele teve essa dúvida, mas na mesma hora ele gritou socorro, ele clamou por socorro, e a palavra fala que imediatamente Jesus veio e estendeu a mão, mas Pedro ele duvidou aí nesse momento, ele passou por ele ouviu essa voz, a voz da dúvida. Interessante que Pedro, Jesus quando pega Pedro ali, levanta ele, Jesus fala para ele, mas, cara, por que você duvidou? Jesus fala isso, por que você duvidou? Mas aí estendeu a mão ali, pegou Pedro e entrou com Pedro para dentro do barco. Muitas vezes a nossa incredulidade pode fazer com que nós venhamos, a dúvida pode fazer com que nós venhamos a perder a sensibilidade à voz de Deus. A dúvida pode nos fazer muitas vezes perder os milagres do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz assim que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você olha aquela circunstância lá dentro da sua casa, às vezes quando você olha para o seu filho, ou para o seu marido, ou para o seu pai, sua mãe, você olha e fala assim, mas será? Será que eu e a minha casa serviremos ao Senhor mesmo? Aí vem o quê? A voz da dúvida, tentando abafar uma promessa de Deus para as nossas vidas, que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos lutar contra essa voz, lutar contra a voz da dúvida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. A fé opera como uma convicção do invisível. Eu não vejo, eu não estou vendo ainda, toda a minha casa, vamos pegar esse exemplo aqui, toda a minha casa convertida, os meus olhos naturais ainda não estão vendo, mas eu creio que vai acontecer, amém? A nossa vida não pode ser dirigida pelo aquilo que nós vemos, mas sim pelo aquilo que nós cremos, amém? Então a fé opera como uma convicção do invisível. A dúvida opera como uma convicção do visível. Quer dizer, eu preciso ver para crer. Se eu não ver, eu não creio. Tomé, Tomé. Não, se eu não colocar as minhas mãos ali, o meu dedo ali nas chagas, eu não consigo acreditar que realmente é Ele. Então nós precisamos lutar contra a voz da dúvida. Se o Senhor falou que você e sua casa servirão ao Senhor, é porque você e sua casa servirão ao Senhor. Amém? E assim como tantas outras promessas que existem na palavra de Deus, nós não podemos dar lugar à dúvida. A dúvida abafa a voz de Deus. Vamos continuar aí.
Então, nós como cristãos, o que nós temos aprendido? Que a ordem bíblica é crer para ver. Antes de ver, eu preciso crer. Se eu não crer, eu não vou ver. Eu preciso crer para ver. Nós somos daqueles que creem para ver. Amém? Outra voz aí, que constantemente, hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre isso, que é a voz da ganância. O problema, queridos, não está no ter dinheiro ou não ter dinheiro, O problema não é esse. O problema é como que nós nos comportamos diante dessa situação. Como nós nos comportamos diante do dinheiro? Quando temos muito. Ou como nos comportamos quando não temos nada ou temos muito pouco. Esse é o problema. O problema não é ter o dinheiro, mas como nós lidamos com isso. E a ganância é algo que realmente assim, afeta profundamente as nossas vidas. O problema não reside, na questão do dinheiro. Se as nossas riquezas, lá em Salmo capítulo 62, versículo 10 diz assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponha nelas o seu coração. O nosso coração não pode estar nas riquezas. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. O dinheiro não pode mandar em nós. Nós que mandamos no nosso dinheiro. Amém? Não podemos ser escravos do dinheiro, ser escravos da ganância. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, que ganância é aquela pessoa que quanto mais tem, mais ela quer e ela nunca está satisfeita. E precisamos aprender, como eu falei também, ao contentamento. Contentamento não quer dizer, como eu falei, comodismo. Não, contentamento é saber que, bom, agora nesse momento eu não tenho condições de adquirir algo que eu estou querendo. Mas então eu me contento nesse momento com aquilo que eu tenho, porque eu sei que um dia eu vou conseguir adquirir com o meu esforço, com o meu trabalho. Então precisamos buscar em Deus o contentamento. Amém? Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, que ele não era um esbanjador. Você lendo lá depois, você vai ver isso. Paulo, quando ele tinha muito, ele não jogava fora, ele não esbanjava, Mas também quando ele não tinha nada, ele também não murmurava, ele não reclamava. A palavra fala que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ter muito, como também sabia não ter nada, ou muito pouco. Então precisamos buscar desenvolver a voz do contentamento nas nossas vidas. Amém? E abafarmos a voz da ganância. Outra voz aí que constantemente vem para nos assediar é a voz dos mexericos. O que vem a ser mexerico? Mexerico é uma voz maligna. E infelizmente podemos participar dos mexericos, ativamente ou passivamente. Às vezes alguém vem para você compartilhar algo, contar algo, e às vezes você não sai espalhando isso para ninguém, mas você ouviu, você não questionou essa pessoa, e você passivamente ouviu aquilo ali, Então nós não podemos participar disso. O mexerico é uma voz maligna, e nós não podemos participar nem ativamente, nem passivamente, sendo propagadores ou ouvintes cúmplices. Então precisamos nos afastar, de fofocas, de mexerico. Você já viu o mexerico? Por que a fruta é chamada mexerica? Porque quando você descasca ela, o cheiro dela vai longe. Então da mesma forma são as fofocas, o mexeriqueiro, ele chega, começa a falar, e aí aquela conversa, aquela fofoca muitas vezes vai longe. Nós precisamos fugir disso, abafar essa voz da fofoca, do mexerico nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Outra voz aí, que vem constantemente também para abafar a voz de Deus nas nossas vidas, é a voz do preconceito. Preconceito,
A religiosidade e os conceitos pré-concebidos podem fazer com que percamos a sensibilidade e obediência à voz de Deus. Infelizmente, a força das tradições e dos dogmas pode ser maior do que a voz de Deus em nosso coração. Você sabia que o preconceito ele pode falar muito mais alto do que a voz de Deus? Muitas vezes, por causa de um preconceito que nós temos, nós perdemos muitas vezes a visitação de Deus, perdemos de abençoar vidas e perdemos de ser abençoados também. Natanael, quem já ouviu falar em Natanael, Natanael quase perdeu a chance de conhecer Jesus por causa do seu preconceito com relação a Nazaré. Lá em João, quando Filipe chega para Natanael, daí vai falar para ele, olha, vai falar de Jesus, vai falar de Jesus de Nazaré. E aí Natanael vira e questiona ele e fala assim, mas de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Olha que preconceito horroroso. Quase que Natanael perdeu. Natanael foi aí um dos discípulos de Jesus, E quase que ele perdeu essa oportunidade de conhecer Jesus por causa de um preconceito. Então nós precisamos vigiar o nosso coração, não permitir com que a voz do preconceito fale mais alto, abafe a voz de Deus nos nossos corações e abafe o amor nos nossos corações por causa do preconceito. Amém, queridos? Outra voz que nós temos que lutar constantemente, eu não sei você, querido, mas eu tenho lutado todos os dias, que diz respeito ao desânimo. Quem aqui em algum momento da sua vida já se sentiu desanimado? Meu Deus, desânimo é uma voz forte, não é? Como que nós temos que lutar todos os dias para calar essa voz? A voz do desânimo. Lá em Getsemane, Jesus foi pressionado pelo desânimo. A palavra de Deus diz que a sua alma ficou profundamente triste até a morte. Contudo, a voz de Deus, a voz do Pai, falou mais alto no seu coração. E ele seguiu vitorioso. Quando a voz do desânimo, não sei se com você acontece assim também, quando a voz do desânimo se manifesta nas nossas vidas, qual é a primeira coisa, quando você está desanimado, que você quer fazer? Pode participar, gente. Dormir? Também. Mas a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o desânimo faz com a gente é nos isolar. É só comigo? Gente, comigo acontece também. Sou carne e osso. Tem dias que eu estou desanimada. E aí, quando você está desanimado, a primeira coisa que você quer é o quê? Gente, eu quero ficar sozinho, não quero ver ninguém. É só com a pastora Sandra que acontece isso? Não. Então, uma das primeiras coisas que o desânimo tenta fazer nas nossas vidas é nos isolar. Nos isolar. Mas Jesus, já sabendo disso e sendo sábio, o que ele fez ali? Quando ele foi lá para o Getsemane? Ele levou juntamente o quê? Os seus discípulos. E além dele levar os seus discípulos, quando ele saiu para orar, que ele se afastou um pouco para orar, ele chamou 3 discípulos para estarem mais próximos dele, que foi Pedro, Tiago e João. E ali ele chamou os 3 e pediu para que eles estivessem ali junto com Jesus. Jesus não quis ficar sozinho. Jesus chamou eles ali para que eles estivessem o quê? Junto com Jesus em oração, naquele momento difícil que Jesus estava passando e que ele sabia o que ele iria enfrentar. E a palavra de Deus diz ali que por 3 vezes, Jesus saiu, se afastou, foi orar. Quando ele voltou a primeira vez, o que aconteceu? Ele encontrou os discípulos dormindo. Poxa, galera, eu trouxe vocês aqui para vocês me ajudarem em oração, para vocês serem um comigo. Vocês estão dormindo. Jesus saiu, voltou novamente e foi orar. E pela segunda vez ele volta, e o que ele encontra? Os discípulos estavam dormindo. Mas, gente, aí é difícil, Aí realmente qualquer um desanima. E aí Jesus foi novamente pela terceira vez, orou,
E quando voltou, encontrou os discípulos o quê? Dormindo. E aí Jesus ali naquele momento que ele encontra, ele vê aquela situação, ele fica desanimado. Meu Deus, eu trouxe vocês para fazerem companhia para mim, para estarem juntos comigo, né? Para serem um comigo aí nessa luta, nesse momento, nessa provação que eu estou para passar. Eu chego aqui e encontro vocês o quê? Dormindo. Não é hora de dormir, é hora de acordar, amém? Olha aí para o seu irmão e diga assim, é hora de acordar, desperta. Desperta, tu que dormes, desperta, chacoalha aí seu... Não chacoalha não encosta nele não, só fala acorda, desperta, vamos vigiar, é hora de vigiar. Amém, queridos? Então, quando a voz do desânimo se manifesta, ela sempre sugere o isolamento. Foi por isso que Jesus chamou os seus discípulos para estarem junto com ele, para não ficar sozinho. Né? Elias também, quem conhece a história de Elias aqui? Elias foi tomado pelo desânimo e buscou o que? O isolamento. Depois você lê a história de Elias lá, que fala que depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, né? Elias havia ali matado os 450 profetas de Baal e de Aserá, né? Que mais que ele fez? Mandou vir chuva, porque tinha 3 anos e meio, né, que não chovia, e a chuva veio. Então, quer dizer, depois de uma grande conquista, ele recebeu o quê? Uma ameaça. Ele recebeu uma ameaça de Jezabel. Jezabel falou para ele assim, olha, a mesma coisa que você fez com os meus profetas aqui, de Baal, eu vou fazer a mesma coisa com você. E aí, por causa de uma ameaça, a palavra de Deus diz o quê? Que ele teve medo. Ele desanimou diante dessa ameaça, e ele fugiu, tentou se esconder. A palavra fala que ele foi para uma caverna, e lá nessa caverna, Jesus veio, o Senhor veio e visitou ele, falou com ele, mas é interessante que ele fala assim, para Deus, mas não, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo direitinho, venci essa peleja, matei os profetas de Baal e tal, veio a chuva, e agora eu estou diante de uma ameaça de morte, e outra, estou sozinho, coitado. Aí o espírito de comiseração entrou ali, coitado, eu estou sozinho. Ele estava sozinho porque quis, porque enquanto ele estava indo para o caminho onde ele se escondeu, a palavra fala que ele foi e deixou o seu moço na cidade, e foi sozinho para uma caverna. E aí a palavra de Deus fala, para ele, olha, você não está sozinho, você não é o cara não, você não está sozinho, junto com você existem mais 7.000, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Amém, queridos? Então nós não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que está conosco nessa peleja. Ele é aquele que está conosco e que nos dá a vitória. Amém? Então vamos realmente repreender das nossas vidas todo o espírito de desânimo. Amém? Glória a Deus. Outra voz, que temos que lutar constantemente, é a voz do medo. Interessante que a palavra de Deus, existem 365 vezes na Bíblia a palavra não temas. Quantos dias nós temos num ano? 365. Então nós cremos que para cada dia do ano nós temos uma palavra do Senhor que diz para nós: não temas. Você não precisa ter medo, porque eu estou com você, amém? Você crê nisso? Você não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. Ele é aquele que está conosco, que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Glória a Deus por isso. Os nossos maiores problemas, queridos, não são os problemas externos, mas sim os problemas internos, Os nossos maiores temores são os temores internos. Você sabia que o medo é uma fé negativa? O medo é uma fé negativa. Como assim? Bom,
eu nem sei, né? Eu tenho tanto medo de algo que antes disso acontecer, eu já estou crendo que não vai dar certo, né? O medo é uma fé negativa. Eu creio que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, né? Deus tem planos, tem promessas, tem sonhos. Mas aí você olha aquilo tudo e fala assim: ah, mas eu acho que não vai dar certo, né? É uma fé negativa. Antes de acontecer, você já está dizendo que não vai dar certo, né? Então nós temos que lutar contra o medo. O medo nos paralisa, o medo nos faz retroceder. Precisamos abafar a voz do medo e permitir com que a voz do Senhor fale mais alto aos nossos corações. Amém? A voz que nos diz que nós somos corajosos. Amém? Nós somos corajosos. A unção de coragem está sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, o medo é a certeza da derrota quando ela ainda nem aconteceu. Olha que absurdo, né? E a última voz aqui que nós temos que lutar é a voz do comodismo. Nós já estamos terminando, né? Comodismo. Meu Deus, isso é algo que nós temos que combater todos os dias, né? Quando começou o início dessa pandemia, e que aí nós começamos a transmitir os cultos, claro que nós sabemos que existem pessoas que realmente, né, são pessoas que estão no quadro de risco, não podem participar e tal. Mas aí um dia uma pessoa assim, a gente brincando, ela falou para mim assim: nossa, podia ser assim, né? Os cultos podiam ser sempre assim, né? Nossa, é tão bom ficar em casa e assistir o culto pela televisão. Isso é comodismo. Isso é querer. O que é o comodismo? Comodismo é eu ser egoísta. Eu quero as coisas para o meu prazer, para o meu conforto, para a minha comodidade, né? Isso é o comodismo. E a voz do comodismo, ela é muito sutil, né? Ela vem assim de uma forma bem sorrateira, né? E fala: ah, mas está tão bom aqui, né? Como Pedro lá falou: ah, vamos fazer aqui, tá 3 tendas, o negócio aqui está tão bom, né? Vamos supor aqui hoje no culto, né? O culto tão abençoado, a presença de Deus tão tremenda, né? Que você fala assim: nossa, a gente podia ficar aqui, vamos fazer aqui 3 tendas. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou sim para nós fazermos parte, né, desse mover de adoração, mas Ele nos chamou não só para subirmos um monte, né, não só para ficarmos ali na glória, mas Ele nos chamou para descermos o monte e sermos bênção na vida das pessoas. Então o comodismo é algo que realmente assim, o comodismo ele não quer responsabilidade, o comodismo não quer compromisso, ele não quer se desgastar, e hoje nós temos visto isso. Então nós sabemos, queridos, que muitas outras pessoas poderiam estar vindo na igreja, poderiam estar participando dos cultos com todos os cuidados que nós temos tido, mas que simplesmente se acomodaram em casa, no seu sofá, e disseram: ah não, está tão bom aqui, assistir o culto pela televisão. Nós precisamos lutar contra o comodismo. O comodismo, a nossa carne não quer realmente, né, lutar, pagar um preço, mas se nós queremos crescer, nós precisamos pagar um preço. Amém, queridos? Glória a Deus. E olha, se nós não nos despertarmos, o Senhor, talvez Ele venha permitir com que nós venhamos passar alguns abalos. Sabe quando você está dormindo ali e a coisa está acontecendo e você não está vendo? Talvez o Senhor vai ter que permitir nós passarmos por alguns abalos, por algumas perseguições para nós acordarmos, mas que não seja necessário nós passarmos por isso, que nós venhamos despertar, acordar do sono do comodismo e ouvirmos a voz do Senhor nos chamando. Sabe quando você está dormindo ali num sono profundo e às vezes alguém te chama, você está num sono tão profundo que você não consegue ouvir aquela pessoa te chamar? Ela tem que pegar e te chacoalhar, te balançar, quase te derrubar da cama, e você acorda. Que não seja necessário nós passarmos por abalos para acordarmos, mas que venhamos acordar e despertar pelo amor que nós temos do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Então, para nós terminarmos aqui, né, a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Ele não está se referindo aqui às águas em si, mas o barulho que as águas fazem. Você já se colocou assim, perto de uma cachoeira, né, a uma certa distância, né, você ouve ali o barulho, mas à medida que você vai se aproximando dessa cachoeira, ou que você resolve entrar debaixo dessa queda d'água, esse barulho dessa cachoeira é tão forte que você não vai conseguir muitas vezes ouvir a sua própria voz. E quando nós nos aproximamos do Senhor, é isso que Ele quer. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, que nós venhamos nos aproximar dEle de tal forma que todas as outras vozes que têm vindo nas nossas vidas para nos fazer retroceder, né, para encobrir a voz de Deus nas nossas vidas, ela possa ser realmente apagada, e que nós possamos ouvir somente a voz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. O Senhor está aqui nessa noite, e que nós possamos ouvir a sua voz, deixarmos de lado todas as outras vozes que tentam nos paralisar, que tentam anular as nossas vidas, e abrir os nossos corações para a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa. Amém? Feche os teus olhos agora, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ele está aqui, Ele quer ouvir a sua voz nessa noite. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que vê, o Senhor é um Deus que ouve, mas o Senhor também é um Deus que fala, e a tua palavra é poderosa, a tua palavra tem promessas tremendas para as nossas vidas. Senhor, nesta noite nós estamos aqui, nós nos colocamos diante de ti, e pedimos a ti, queridos, coloque a mão no seu coração agora, comece a falar com o Senhor. Se você identificou nessa noite alguma dessas vozes, ou algum outro tipo de voz que tem vindo sobre a sua vida para tentar abafar a voz de Deus, que você comece agora a lutar contra isso, a repreender da sua vida toda voz contrária à palavra de Deus. Senhor, nessa noite nós nos colocamos aqui diante de ti. Obrigada pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra não volta vazia. O Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor diz na tua palavra, assim é. A tua palavra é a verdade. Senhor, e nessa noite nós nos colocamos, ó Deus, debaixo da tua palavra. Senhor, nós repreendemos das nossas vidas todos os outros tipos de vozes que tem tentado vir para nos fazer, ó Deus, retroceder, para nos fazer, ó Deus, desanimar. Senhor, tudo aquilo que tem vindo para abafar a voz do Senhor nas nossas vidas, nessa noite nós repreendemos no nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, que nós nos aproximamos, que nós nos levantamos do lugar de onde estamos, nos levantamos do lugar, ó Deus, do comodismo, nos levantamos, ó Deus, do lugar da dúvida, nos levantamos, Senhor, do lugar do medo, Senhor, nos levantamos do lugar da tentação, ó Deus, e caminhamos em direção à tua voz. Ó Senhor, nesta noite nós nos colocamos debaixo da tua poderosa mão, Deus, e abrimos os nossos corações e dizemos, Senhor, nós queremos nos aproximar cada dia mais nós queremos ouvir a tua voz, e que essa voz possa mudar completamente a nossa vida. Deus, nós pedimos agora, coloque as mãos sobre os teus ouvidos. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor possa realmente ministrar a unção do Senhor sobre os nossos ouvidos, não só os nossos ouvidos naturais, mas os nossos ouvidos espirituais, para ouvir somente a tua voz,
somente a tua voz, ó Deus, porque a tua voz é poderosa, a tua voz é poderosa, a tua voz é a única que pode transformar, que pode restaurar, que pode salvar, que pode curar, ó Deus. Por isso nesta noite nós nos colocamos debaixo da tua voz e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, nós queremos ouvir a tua voz, nós nos aproximamos de ti, queremos cada dia mais, ó Deus, nos aproximar de ti e ouvir a tua voz. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção, amados. Vamos declarar em nome de Jesus: Efatá, Efatá. Sejam abertos seus ouvidos nessa noite. Efatá, em nome de Jesus.